Plantão Médico, com a doutora Kiki. Olá! O nosso plantão médico de hoje vai trazer informações muito interessantes, porque nós vamos conversar com a colega médica veterinária da Faculdade Veterinária de Zaragoza, Délia Lacasta, que também esteve presente conosco aqui na FENCO e que trabalha com a produção de carne ovina nessa região de Zaragoza, na Espanha, onde o modelo de produção é bastante diferente do nosso aqui no Brasil. Délia, como é a produção ovina em Espanha? En España, en los últimos años, se está intensificando mucho la producción. Entonces, está pasando de sistemas extensivos en los que los animales pastoreaban exclusivamente a sistemas más intensivos en los que las ovejas son estabuladas al final de la gestación, paren, mantienen los corderos en lactación hasta los 45 días, en el que son destetados, y las ovejas salen de nuevo a pastorear, a aprovechar recursos pobres, y los corderos son cebados en cebaderos con piensos compuestos y paja hasta los 2 meses y medio, 3 meses, entre 70 y 100 días, que son sacrificados. Bom, então eu explico a vocês o que ela nos contou, que antigamente a Espanha era caracterizada como um sistema de produção extensivo, só ovelhas a pasto. Mas nos últimos anos isso mudou e os animais passaram a ser confinados próximo ao parto e a partir daí então as ovelhas permanecem confinadas com os cordeiros até os 45 dias de lactação, quando então os cordeiros vão ser desmamados e as ovelhas voltam a pastagens de má qualidade exatamente para que esse estresse, o desmame e uma alimentação inferior, elas consigam secar o leite. E o que é muito interessante que ela disse, esses cordeiros, eles então desmamados aos 45 dias, vão ser confinados com uma alimentação de grãos, de concentrado e de volumoso e vão ser abatidos entre os 2 e 3 meses de idade. Ou seja, na Espanha, o espanhol ele gosta de carcaças pequenas, de cordeiros pequenos. Então os animais são abatidos aos 3 meses no máximo e, obviamente, sem castração. Délia, como é o peso do canal destes animais de 3 meses? Bien, la mayor parte de España se consume cordero pascual, que llamamos nosotros, de peso canal entre 10 y 13 kilos. Pero hay unas zonas de España donde se consume cordero más pequeño, cordero lechal, que tiene 6 kilos de canal únicamente, con unos 10, 12 kilos de peso vivo. Então existe uma diferença que eles chamam lá, que é o cordeiro pascual, que é o cordeiro que é produzido para Páscoa especificamente, que em qualquer lugar do mundo, né, tanto o cordeiro quanto o cabrito são principalmente animais consumidos na Páscoa e no Natal. Então lá, esse cordeiro pascal, que eles chamam, ele vai ser abatido, né, e a carcaça vai estar por volta de 10 a 13 quilos. Lembrando também um outro detalhe que ela disse, é que não são raças ovinas especializadas na produção de carne, são raças nativas espanholas. Então é importante, né? Porque são animais aos 3 meses de idade, que já tem uma carcaça entre 12 e 13 quilos. Uma outra coisa também que ela nos disse, que em algumas regiões da França, da Espanha, eles preferem o que eles chamam de cordeiro lechal, ou seja, é o cordeiro que é abatido ainda recém-saído da amamentação. E aí sim, eles vão ter uma carcaça menor. De quanto é o canal de los chiquititos? 5 ou 6 quilos. Então, esse cordeiro lechal é de 5 a 6 quilos a carcaça apenas. Ou seja, são animais bem pequenos, mas que é o gosto do espanhol. E como são as raças que utilizam? Básicamente, en ovino de carne se utilizan razas rústicas propias de las zonas, adaptadas al terreno y muy resistentes a las enfermedades. ¿Son hembras de quantos quilos? Pues entre 50 y 60 kilos de peso vivo. Então vocês veem, né? São cabras nativas espanholas, animais muito rústicos, isso é muito importante, e que fêmeas que pesam por volta de 50 a 60 quilos. E a carne toda consumida en Espanha, como é? Sí, ahora tenemos un problema en España con el sector ovino, que estamos en un momento de crisis, donde está habiendo muchas pérdidas económicas, porque ha bajado mucho el consumo de carne y está habiendo una mayor producción de la demanda que tenemos a nivel de España. Hay muy poca exportación porque fundamentalmente hacia Europa la carne que se consume es mucho mayor que la que producimos nosotros. El cordero pequeño tiene poca salida en exportación, entonces se exporta muy poco. Y al contrario, sí que se importa parte de carne que viene de Nueva Zelanda y de Argentina. No es mucha, pero como tenemos exceso de producción en España,
ha bajado mucho el precio del cordero. Então, é o que eles estão atravessando agora na Espanha, que eu perguntei para ela, né? Eles estão com um problema de que eles estão com excedente de produção e como o padrão deles são esses cordeiros pequenos, fica então difícil a exportação, porque o restante dos países europeus também prefere animais de carcaças um pouco mais pesadas. Então, eles já estão começando a entrar num problema de importação e excesso de produção local. Uma outra coisa que eu vou perguntar para ela agora é quais são os principais problemas que eles têm durante essa fase de crescimento, porque são animais abatidos muito jovens, mas se eles têm algum problema de perdas desses cordeiros durante essa fase de crescimento. Qual é o principal problema de los corderos desde quando la madre, después del destete, los problemas de salud? ¿Cuáles son? Sí, el principal problema sanitario que tenemos actualmente, debido a la intensificación, es el de los procesos respiratorios. Se han incrementado mucho las pérdidas debido a procesos respiratorios, tanto por muertes súbitas como por retrasos en crecimientos, por neumonías crónicas. Y esto es debido fundamentalmente a que, debido a que no hay un incremento de renta de las explotaciones, en las instalaciones antiguas han introducido muchos más animales tratando de rentabilizar la explotación. Entonces son instalaciones viejas, con mala ventilación y mucho hacinamiento. Y esto está trayendo muchos problemas respiratorios, que es la principal pérdida económica de nuestras explotaciones. Então, o que a Délia nos diz também é importante. O que acontece? Da mesma forma que está acontecendo aqui no Brasil, o pessoal na Espanha, os criadores, estão tentando aproveitar galpões, instalações já mais antigas para poder confinar nesse modelo novo de produção que eles têm do confinamento. E isso está trazendo problemas respiratórios para os cordeiros. Ou seja, o problema maior sanitário que eles têm nesse modelo de produção espanhol é a perda de cordeiros por problemas respiratórios e principalmente nesses galpões antigos que foram adaptados e não nos galpões novos, mais modernos. Mas essa seria a principal causa de mortalidade. Ou seja, nós também devemos observar isso que nos foi dito pela Délia, porque é muito importante. Cuidado com o excesso de confinamento, cuidado com o excesso de animais por unidade diária, quando do confinamento, porque pode acontecer aqui conosco o mesmíssimo problema que eles estão tendo na Espanha, ou seja, problemas respiratórios por excesso de confinamento e, muitas vezes, por não tratar adequadamente esses animais. Gracias, obrigada a todos e até a próxima. TV do Berro.